finalmente conseguiram comprovar a tese dos extremistas de direita. Realmente, e eu sempre defendi, eu falei, gente, os movimentos nunca me mostram um vídeo deles invadindo uma casa habitada. Me mostra um vídeo do MTST invadindo uma casa habitada. Me mostra um vídeo do MST. Eles confundem MTST com MST o tempo inteiro. Não sabem nem... Estão fazendo uma CPI para investigar, não sabem o que é um e o que é o outro. Um é o movimento que acontece nas cidades, o outro é o movimento que acontece no campo. Um é o movimento para moradia nas cidades, o outro é o movimento para terra para produzir no campo. Ah, eu sempre falei, me mostra um vídeo de alguém invadindo uma terra produtiva, com gente trabalhando em condições dignas, etc., do MST. Se me mostrar, eu paro de defender. Me mostra um vídeo só. Eis que ontem fui pego no contrapé. Fui pego no contrapé porque conseguiram filmar marginais. Aí tem que chamar, porque realmente, quando pegou com a boca na botija, tem que chamar de marginal. Conseguiram ontem filmar marginais invadindo casas habitadas. Ontem conseguiram filmar, nessas ocupações, marginais invadindo casas habitadas. E aí eu tenho que dar o braço a torcer. Realmente existe invasão de casa habitada feita por marginais. Vamos ver o vídeo, por favor. Temos aqui o ex-ministro Ricardo Salles e o tenente-coronel Zuco. Casas habitadas, os Mauricinhos de camisa social, todo arrumadinho, indo onde as pessoas moram em condições que já são condições extremamente sofridas, mas tem um lar ali. O que eles fizeram? Pode continuar, ou é só isso que temos aqui? Tá. O outro vídeo é só uma continuação e aí mostra o deputado do PT falando, vem cá, tu não pode invadir a casa, isso é uma casa. Tem a pessoa que mora aqui. Ah, mas eu não considero isso uma residência. Meu irmão, não considero uma residência porque tu é Mauricinho e que é cheio de esquema. Mauricinho cheio de esquema mora em mansão, nos jardins. Mauricinho cheio de esquema aumenta patrimônio exponencialmente durante o mandato de ministro. Esse é outro vídeo do... Ó, outro vídeo, vamos lá, vamos botar outro vídeo. Relator da CPI do Invadindo e rindo. Invadindo e rindo. Mas ele não tá aqui, ele tá trabalhando. Ó, ele não tá aqui, tá trabalhando. Tomou, como assim trabalhando, né? Primeira surpresa para eles. As pessoas moram nessas condições e trabalham. Por favor, garanta a integridade das pessoas. Aí o deputado do PT, por favor, garante a integridade das pessoas. Aí ele fala, não, que ele tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de fazer isso e que aquilo ali não é considerado uma residência. Se eles estão falando, você vai acreditar nele? Aqui é o quê? A instrução processual do relator. Tem algum mandato? A instrução processual é dele. Instrução processual do relator. Mas estou como integrante. A instrução processual é dele. A residência das Eu acho pessoas que ele precisa ter tem o mandato. direito de quebrar, mas não... Ó, a residência das pessoas, você só pode entrar com mandato. Federal do PT. Não pode entrar. Tem que responsabilizar quem quer, né? Aí o ponto é o seguinte. A outra dando risada. Não tem outro problema. PL de Santa Catarina. Risada. Meu irmão, numa boa, fala duas coisas. Primeiro o seguinte, mete a cara lá no meu portão, vestido de Mauricinho, para ver como é que estão as coisas lá dentro. Mete a cara lá dentro do meu portão, abrindo assim, falando, eu posso. Vai lá, pra gente se encontrar lá. Não tenho arma, eu não tenho nada, mas a gente vai bater um papo, de adulto para adulto. Não é de homem para homem não, porque isso é uma frase machista. A gente vai bater um papo de adulto para adulto, se tu for na minha casa e entrar, desrespeitando o meu templo sagrado, o meu lar, o lugar onde eu me sinto seguro, o lugar onde eu vivo com a minha família, o lugar onde eu posso chorar sem ser incomodado, onde eu posso falar as coisas que eu tenho medo nos outros lugares, o lugar onde eu posso colecionar
coisas da minha infância, onde eu posso guardar fotos que eu não quero que os outros vejam, que são fotos da minha família. Vá lá, sem ser convidado, e invada a minha casa, que a gente vai ter uma conversa séria, de adulto para adulto. Você é um covarde, Salles. Você é um covarde. Sempre falei que você é um frouxo. Você é um covarde, você é um frouxo. Você entra na casa das pessoas. Você está surpreso que ela estava trabalhando? Ué, mas se ela trabalha, como é que ela mora nessa casa? Vamos trocar um mês da sua vida para te colocar ganhando 1 conto por mês? Ah, mas Eduardo, o salário mínimo é R$ 1.300. Você já leu alguma estatística do percentual da população brasileira que trabalha na informalidade sem ganhar sequer um salário mínimo? Tu já tentou viver? Já tentou viver um mês com o seu companheiro ou companheira, com 2, 3 filhos, com R$ 1.000? Essas pessoas tentam. E trabalham longe de casa, e se expõem a vários riscos. E o que elas conseguem é morar e oferecer para a família um casebre como esse, mas é o que elas chamam de lar. E você não tem o direito. Você não tem o direito de invadir o lar dessas pessoas. Eu vou contar a segunda coisa que eu disse. Eu levei meus filhos, Francisco e Catarina, eu ia trazer foto, não trouxe para não expor os dois. Eu levei meus 2 filhos para conhecer um acampamento, para conhecer um lugar onde as pessoas moram em casas de lona. Como essa aqui, a gente chama casa de lona porque isso aqui é uma lona preta, plástico, que as pessoas usam como parede. Dentro da casa, o chão é de terra batida. Não tem laje, não tem instalações ali para você ter saneamento básico. As piores, realmente, não tem nada. Não tem nem luz, nem esgoto, nem água, nem nada. Você tem um buraco fora da casa para ir ao banheiro. As piores, não estou falando que são essas. Você também não tem água, tem que arranjar o riacho, normalmente com água suja, que é a mais de 1 quilômetro de distância para trazer a água. Você não tem luz a partir de um determinado horário da noite. É breu. Ah, mas por que não acende uma vela? Meu irmão, vela custa dinheiro. Vai viver com 1 conto por mês e comprar vela. Então é o seguinte, eu levei meus filhos para conhecer essas casas. Você sabe qual foi o comentário da Catarina, minha filha, quando a gente voltou? Eu falei, e aí, filha, antes de eu falar para você, de eu projetar as minhas percepções em você, me fala você. Ela tinha, na época, 9 anos de idade. Ela tinha, na época, 9 anos de idade. O que você achou dessa viagem? 10 anos, perdão. 10 anos de idade Catarina tinha. Ela falou, papai, o que mais me impressionou é que em toda a casa que eu cheguei na porta, eu fui convidada para entrar e me ofereceram alguma coisa, mesmo sem ter quase nada. Me ofereciam um café, me ofereciam uma bolacha que tinha na casa que era para eles. Se eles estavam comendo, mesmo que fosse uma comida assim, muito simples mesmo e pouca, eles me ofereceram para comer e me ofereceram não só como educação, mas de verdade. E isso foi o que mais me chocou quando eu fui a primeira vez no MST. Todos os lugares onde eu passei pela porta eu fui convidado para entrar. Então é o seguinte, ô mal educado. Então é o seguinte, ô covarde. Nessas casas, se você chegar como uma pessoa educada, você que não teve a menor educação na sua vida, se você chegar sem covardia, chegar como adulto numa casa dessas, você vai ser convidado para entrar e conhecer a casa. Você vai receber até oferta de um café passado. Mas você, irmão, você é um invasor. Você é um invasor. Você é um covarde. Você é um violador do lar dos outros, do direito dos outros. Não dá para imaginar, primeiro, que esse cara ainda esteja impune e, segundo, que esteja coordenando os trabalhos numa CPI que estuda, que analisa, que investiga acusações de invasões. E o que ele faz como coordenador dessa CPI? Invade.
lares de trabalhadores que já têm uma vida difícil, sofrida, doída. E ele faz essa vida ainda mais sofrida e doída, invadindo na covardia a casa dessas pessoas. Meu irmão, tu é uma vergonha. E o dia que tu quiser ter uma conversa de adulto para adulto, não vai nas casas cheio de segurança, cheio de apetrecho, cheio de coisa, não. Vai sozinho. Pode ser na minha casa ou pode ser na casa de qualquer uma dessas pessoas. Você vai ficar surpreso. Na casa dessas pessoas que tem um espírito muito mais elevado que o meu, que tem uma solidariedade muito maior do que a minha, que tem uma bondade muito maior do que a que eu sou capaz de ter, você vai ser convidado para entrar e tomar um café. Na minha casa, a gente vai ter uma conversa de adulto para adulto. Vamos lá. Perfeito. Edu, eu quero aproveitar para chamar a Heloísa Vilela para a gente continuar falando sobre esse tema, porque ela acompanhou ontem a CPI do MST. E, Elo, bom dia para você, mas começando aqui para a gente também dar uma situada, esse vídeo que a gente acabou de ver, absurdo dessa invasão de uma casa, aconteceu no Pontal do Paranapanema, com a desculpa de ser uma inspeção da CPI em assentamento, só que não era um assentamento do MST. É importante a gente explicar isso também. Queria começar por aí contigo, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de acentuar é que esse vídeo nunca foi apresentado na CPI, como vocês poderiam imaginar, mas acho que é importante a gente destacar, né? Esse vídeo nunca foi apresentado. Ontem eles passaram um vídeo gigantesco dentro da CPI e era um vídeo onde eles enalteciam uma pessoa, uma mulher que se dizia dona dessa área aí que vocês estão vendo no vídeo. E eles abraçavam, consolavam, ou seja, era uma peça de propaganda de quinta categoria, enaltecendo essa senhora que se diz dona do terreno, que na verdade, como mostrou a deputada Sâmia Bonfim, é uma terra devoluta, é uma terra do Estado que já foi designada para fins de reforma agrária, que ela jamais poderia ter comprado. Aliás, os documentos mostram que ela nunca pagou pela terra que ela diz ser dona, essa senhora. Agora, esse vídeo é a essência do que é a CPI do MST. É de autoritarismo, é de uma arrogância, é de uma falta de respeito absoluta. Se vocês acompanhassem meia hora da CPI, vocês iam ficar com o estômago embrulhado, porque não existe debate, não existe respeito à divergência, não existe contraditório. O coronel Zucco senta na mesa da presidência, ao lado do relator Salles, e simplesmente vai chamando os requerimentos que eles colocam goela abaixo dos deputados que estão ali presentes. Aos berros no microfone, porque esse pessoal parece que não sabe que microfone funciona, eles têm que gritar assim mesmo, e assim vai o coronel Zucco adiante com essa farsa que é essa CPI. Agora, a deputada Sâmia Bonfim apresentou um relatório paralelo dessa diligência que fez com que obrigou a CPI a anexar os autos e apresentou um drive com várias imagens que eles, claro, não apresentaram, e que ela pediu também que fosse incluído nos autos dessa CPI, que não vai a lugar nenhum. Ontem eles chamaram para depor uma pessoa, o Francisco Graciano Neto, que é um conhecido, digamos assim, teórico do agronegócio, que foi lá dar dados. Ele diz que o Brasil é o país que mais fez reforma agrária no mundo, e o gráfico não comparava com país algum, só tinha lá os dados do Brasil. É uma coisa incrível a farsa dessa CPI. Ele chegou ao diste de uma série de números para dizer que vale mais a pena manter uma pessoa dessas que precisa de terra, que precisa de assentamento, colocar um dinheiro na poupança dessa pessoa que vai render mais do que dar uma terra para ela cultivar. Então, assim, eu não consigo nem explicar para vocês burros, o absurdo, né? Que é. Tão burros, né, Elô? Porque quando o cara fala que vai render mais, dinheiro não cresce em árvore não, imbecil.